certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que os fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda que tivesse filhos, esperá-los e eis que viessem a ser grandes, deter-vos e eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, me afaste de ti, porque aonde que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Deus fala com a gente, Pai. Esse povo não veio me ouvir, porque eu não tenho nada para oferecer, se do céu não me for dado. O Senhor sabe o quanto eu sou dependente de Ti. Então, me usa nessa noite, ensina-nos, exorta-nos, levanta-nos, acalma-nos, responde-nos e faça a sua vontade permanecer sobre a nossa vida. É o que eu oro e te agradeço. E os que acreditam, digam amém. Ninguém nasce com a força ou o poder e o dom de vencer as dores da vida. A gente vai aprendendo com as pancadas que recebe. A gente vai aprendendo com as pancadas que recebe, sem sequer emitir um som de dor. A verdade é que a vida, ela ensina a gente no silêncio de um baque inesperado, de uma notícia que arranca o nosso chão, de um adeus que a gente não pede para ouvir, e coisas que a gente começa a descobrir que foi realmente daquilo que nós fomos feitos. Então foi nesse cenário que duas mulheres se encontram. Noemi, marcada pela dor de perder a sua família, e Ruth poderia ter voltado para sua terra, mas decidiu não soltar a mão da sua sogra. A história dessas mulheres, elas não são apenas sobre perdas familiares ou sobre dificuldades emocionais, mas é sobre como a vida pode se tornar tão amarga a ponto de roubar até o sentido de seu nome. Noemi, ela diz que agora não se chamava mais Noemi, mas Mara, porque ela já não se reconhecia. E quantas vezes hoje muitas pessoas vivem a mesma coisa,
pessoas que olham no espelho e já não se veem como eram antes. O sorriso virou silêncio, a paz virou um peso, a leveza deu lugar ao cansaço, a dor muda até a nossa forma de nos apresentar às pessoas. Porém, Ruth, ela enxerga algo além da amargura de Noemi. Ela viu que mesmo essa mulher ferida, ela ainda caminhava, mesmo sem nada na mão, ou mesmo tendo perdido tudo, ela ainda seguia para a terra do seu povo. E isso, aos olhos de quem é otimista, é força, porque ser forte não é chorar, ou ser forte não é não chorar. Ser forte é continuar chorando e mesmo assim decidir andando com os olhos cheios de lágrimas. Essa é a realidade que também nos alcança. Muitos de nós já perdemos coisas que não imaginávamos, perdemos pessoas, sonhos, empregos, relacionamentos interpessoais, mas o simples fato de ainda estarmos de pé prova que existe algo dentro de nós que, mesmo quando nós não conseguimos explicar, resiste. E a grande lição que surge dentro dessa história é que ninguém sobrevive só de vitórias. Tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. A vida não mima ninguém. A vida é feita de derrotas que nos moldam e nos ensinam. E é exatamente nesse lugar de dor que decisões cruciais precisam nascer. Porque não é na festa que nós descobrimos quem realmente somos. São nos lutos da vida. Não é na abundância que a gente aprende a ser fiel. É na escassez. Diante desse futuro incerto, Ruth, ela não escolhe o caminho mais fácil, que é voltar. Ela escolhe não voltar atrás, não abandonar, não procurar alternativas mais confortáveis. E é aqui que nasce o ponto mais central para a gente pensar sobre o assunto. A vida, para quem realmente vive, exige de nós escolhas extremamente difíceis. Existem momentos em que tudo nos empurra para desistir, mas é justamente nessa hora que a gente precisa decidir se vai permanecer ou se vai abrir mão. E quem permanece entende que tudo na vida é um ato de fé. No coração de Ruth já estava decidido: eu não vou embora. Independente do que me espera pela frente, eu vou ficar. Porque às vezes seguir em frente é insistir em permanecer em ambientes desfavoráveis. Ruth estava dizendo com essas palavras que ela iria usar a força que tinha para enxergar naquela mulher, mesmo vivendo um momento de amargura, um combustível para encontrar a própria força para ficar no centro da vontade de Deus. E essa é a verdade que atravessa os séculos e nos alcança até hoje, seja no passado, seja no nosso presente e para quem está vivendo no futuro. A vida sempre nos colocará diante de alternativas para desistir ou ficar. Ficar não é confortável, ficar não é lógico, mas a única escolha que nos mantém no caminho que Deus escreveu para nós é decidir ficar. Porque no fim, não é sobre todas as respostas que a gente tem para as perguntas que a gente faz, mas é sobre dar um passo firme quando tudo em volta sugere para a gente desistir e abrir mão, porque não vale a
Permanecer não é fácil, mas é aí que nascem as maiores histórias contagiantes na vida. Como é um texto que a gente já está cansado de ouvir, eu quero aqui extrair lições rápidas, claras e diretas, para não tomar o tempo dos irmãos, não é? Se você observar esse texto, você vai ver que Ruth, ela escolhe seguir um novo caminho com Noemi, mas ela escolhe ficar dentro do propósito de Deus. Observe isso. É uma vida que vai seguir em frente, mas decidiu ficar no centro do propósito de Deus. Então a gente aprende uma grande verdade dentro desse texto, que ficar não é uma opção ou uma oportunidade. Ficar é uma escolha. Ficar não é uma opção ou uma oportunidade. Ficar é uma escolha. As escolhas mais cruciais da nossa vida não são feitas quando todo mundo está bem. Entenda isso, pelo amor de Deus. As escolhas mais decisivas na vida, elas são feitas quando tudo desmorona. E a grande verdade é que ninguém decide nada importante na vida na calmaria. As decisões que mudam o nosso destino, elas são tomadas no meio do caos. É no dia em que a fonte seca, em que num instante todo recurso se acaba. É na hora em que o desinteresse fala mais alto do que o interesse. É na hora em que a nossa mente começa a nos impulsionar a desistir. E aí quando você pergunta para si mesmo: por que eu ainda estou aqui? Qual é a razão de eu permanecer nesse lugar, já que nada ao meu redor me favorece? É aí que nós descobrimos entre a oportunidade e o segredo de escolher. Porque a oportunidade é quando algo externo me convida para ficar. A escolha é quando tudo ao meu redor me manda ir embora, mas eu decido permanecer. E aqui está o segredo: ficar nunca vai parecer fácil, mas ficar no centro da vontade de Deus sempre será espiritual. E existe um confronto aqui. Quantos de nós já não desistimos no momento em que nós deveríamos ter ficado? Quantos de nós já fizemos as nossas malas emocionais e partimos quando na verdade era exatamente naquele momento que Deus esperava a nossa escolha de ficar? Nós deixamos para trás lugares, sonhos, porque parecia não haver mais razão para permanecer. É quando tudo dá errado, gente. É isso que você precisa entender. Que nós descobrimos que o certo é permanecer onde Deus nos colocou, não por conveniência, não por interesse, mas porque ficar é uma declaração de fé. Ficar é dizer para os céus, para os homens e para o inferno que ainda que não faça sentido, eu continuo, ainda que me doa, eu permaneço, ainda que ninguém fique, eu escolho não sair do centro da vontade de Deus. Entenda, pelo amor de Deus, ficar não é teimosia, ficar é convicção, ficar não é não é falta de escolha, ficar é uma escolha de ter coragem, ficar não é comodismo, ficar é resistência. E cada vez que você escolhe ficar, você falou e ficou. Essa é a diferença, gente, entre quem, eu me arrepio todo aqui, apenas impressiona, e quem realmente inspira. Porque quem inspira não fala apenas com a boca. Quem inspira responde com a vida.
Eu vou repetir isso aqui para você guardar. Quem inspira não fala apenas com a boca. Quem inspira responde com a vida. Quantas vezes você mesmo já disse coisas que não conseguiu cumprir? Quantas vezes prometeu estar presente e não apareceu? Quantas vezes declarou que iria mudar, mas não mudou? Quantas vezes levantou a mão no culto dizendo: eis-me aqui, mas quando o peso da responsabilidade veio, recuou? Entenda isso: caráter não é construído no palco, caráter é provado no deserto. O verdadeiro valor de uma palavra só aparece quando a dificuldade ela nos obriga a decidir se nós vamos ser fiéis àquilo que nós dissemos ou não. E o tipo, eu estou todo arrepiado aqui. E o tipo de gente que Deus honra não são aquelas que falam bonito. O tipo de gente que Deus honra são aquelas que permanecem firmes quando todos os motivos apontam para desistir. Eu queria que você levantasse a mão para o céu. Se Deus está falando aqui, é nesse momento que você está vivendo que Deus está provando o seu caráter. E eu estou falando debaixo de uma autoridade de Deus. Quando esse culto acabar, quando essa emoção sair, o que vai ficar são as nossas ações. E eu sempre digo que não é o que você fala, é como você vive. Não é o que você diz, é o que você mostra. E essa dificuldade, ela só veio para botar à prova aquilo que você está dizendo até agora. A terceira verdade, eu já caminho para o final. Isso daqui, quando Deus falou esse detalhe comigo, eu me comovi muito. Porque o ser humano, ele é movido pelo que ele vê. Nós temos esse problema de pré-julgar. Preconceito. Preconceito não é preconceito. Preconceito é algo negativo. Preconceito, ele é baseado diante daquilo que você tem como história de vida, aquilo que formou as suas opiniões. Então, nós não fazemos por mal, mas nós olhamos a vida de uma pessoa e pré-julgamos mediante aquilo que a gente aprendeu. Por isso, se a gente colocar uma pessoa aqui na frente e escolher 3 para dar uma opinião, cada um vai ter o seu pré-julgamento. Porque cada um tem uma vida, uma história de vida. Isso é uma coisa que a psicologia me ensinou, é ser imparcial. Até que se prove o contrário. Eu acredito em tudo, duvido de todos e só confio em Deus. Então, só que Noemi, ela ensina algo extraordinário, porque nós vemos aqui uma pessoa amargurada, e eu não julgo essa mulher, porque só quem vive situações difíceis sabe como é difícil lidar. Imagina você acordar com o que você vive todo dia, porque a guerra é sua, o problema é seu. Por mais
que exista pessoas ao seu redor, é você que acorda e dorme com aquela situação ali, ó, martelando a sua mente. E o barulho, ele silencia a informação. Entenda isso. Só que existe um detalhe muito interessante na vida de Noemi, que grita na minha alma. Mesmo sem ela dizer nada, olha o que Ruth vai dizer. Olha assim, ó, eu estou vendo sim uma mulher que perdeu tudo, mas tem porém, o seu Deus é o meu Deus. Eu vou repetir isso aqui para ver se você pega esse detalhe. Ela está dizendo assim, ó, eu estou vendo que você está chorando, você está triste. E existe uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, que nós precisamos absorver o que nós estamos vivendo, para que depois a gente não entre em uma crise de consciência. Porque as pessoas querem atropelar tudo. E sem querer entrar nos detalhes da vida da Miriam, eu acho muito bonito a garra que essa mulher tem, porque só ela é que sabe o que ela vive no dia a dia dela. Mas dá o microfone para ela cantar, que você vai ver que independente da dor dela, Deus aparece muito mais. Então é isso que Ruth está dizendo para Noemi. Eu estou vendo a sua dor, mas acima da tua dor, eu estou vendo o Deus que você serve. Não. Então, o que eu vou aprender com esse texto? Guarde essa frase. Pessoas amarguradas ou pessoas amargas também tem Deus na vida. Ruth, Noemi mudou o seu nome. Eu sou Mara, eu estou amarga, dentro de mim tem amargura. Mas Ruth está dizendo para Noemi, eu não vejo a sua amargura, eu vejo o seu Deus. É isso que você precisa entender. O que você vive não pode ser maior do que o Deus que você serve. Eu posso sim estar amargurado, eu posso estar ferido, eu posso estar carregando dores que me arrancam pedaços por dentro, mas nada disso apaga a presença do Deus que eu sirvo na minha vida. E o problema é isso, é que muita gente confunde, muita gente que olha uma pessoa que está vivendo um momento difícil, confunde a emoção com a espiritualidade, acha que porque alguém está vivendo com um semblante carregado de dor, significa que essa pessoa perdeu a fé, ou abandonou a presença de Deus. Pelo contrário, a Bíblia mostra que Noemi estava amargurada, mas não sufocou a sua fé na amargura. Ela sofreu sim, mas ainda exalava Deus. Ela não perdeu Deus, ela perdeu as forças, mas mesmo amarga, escolheu voltar para a cidade do pão. Eu queria que você levantasse a sua mão para receber essa palavra. Não permita que as pessoas julguem a sua fé pela dor que você carrega. Não aceite que alguém olhe para o seu semblante abatido e diga que você não tem Deus mais na sua vida. O silêncio da sua vida, ou o silêncio que você emite durante o culto, não pode evidenciar o tamanho do Deus que você serve. Por trás de uma dor pode existir um coração que está exalando fé. E a maior prova de Deus na vida de alguém não é o que ela sente, é onde ela decide estar. Cadê você? No mesmo lugar. O que você está fazendo? A mesma coisa que Ele me chamou. Quem é o seu Deus? O mesmo Deus dos meus pais. Onde está a sua fé? Não está no glória a Deus que eu dou.
não está na mão que eu levanto, mas está na lágrima dela, na lágrima que eu derramo aos pés daquele que sabe tudo que eu estou passando e enfrentando. Porque as pessoas, elas só vão estar com você do seu lado quando isso for interessante para elas. Quando você for um peso, elas vão te descartar. Mas existe um que te segura quando você quer se soltar, que não te larga quando você quer desistir. Ele enxerga em nós até aquilo que nós não enxergamos em nós mesmos, porque o ser humano tem a mania de associar a sua vida por aquilo que estão dizendo. Mas uma das coisas que eu aprendi com Deus, que não importa o que as pessoas dizem a nosso respeito, o que importa é se a mão de Deus está ao nosso favor. Eu encerro agora. Se você observar esse texto, nós vemos aqui um diálogo. Coloca um pouco de retorno para mim. Nós vemos aqui um diálogo de insistência e desistência. Ruth diz que vai, Noemi diz que fica, Ruth insiste em ir, Noemi diz para ela ficar, Ruth diz que não vai deixar, Noemi começa a usar os mecanismos de defesa, porque o que você precisa entender é que Noemi, ela não queria se responsabilizar pela vida de alguém, porque ela tinha perdido 3. Então ela não tinha mais a capacidade emocional de assumir a responsabilidade de ficar, com a responsabilidade de cuidar de alguém. Então